Olha, foi enterrado agora há pouco o corpo do jovem que morreu depois daquele incêndio que atingiu um caminhão em uma fábrica de produtos químicos na semana passada em Sertãozinho. Deixa eu já ir direto com a nossa repórter Ludmila Osório, que já vem com informações pra gente. Lud, que coisa triste, né? Nós esperávamos ali que não houvesse nenhuma morte, mas infelizmente não teve como, né? Como é que estão as outras 3 pessoas? Continuam internadas? Oi, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Continuam internadas, segundo amigos e familiares dessas vítimas, uma delas está em estado grave, internada na unidade de emergência do Hospital das Clínicas. Essa vítima, o trabalhador Estevão Felisberto, tinha 27 anos. Ele estava internado na unidade de emergência do Hospital das Clínicas desde o dia do acidente químico que aconteceu na Vila Industrial, em Sertãozinho, e não resistiu às graves queimaduras e morreu na madrugada de hoje. O velório começou por volta das 2 horas da tarde em Sertãozinho e o corpo de Estevão Felisberto foi sepultado às 5 horas da tarde. No velório nós conversamos com amigos e familiares e principalmente com o irmão da vítima, o Eliseu Felisberto, que deu detalhes sobre o que aconteceu. Ele disse que o irmão atuava como chapa, um trabalhador braçal que tem autonomia e geralmente fica em um determinado ponto da cidade e é contratado por caminhoneiros para fazer o carregamento e o descarregamento de mercadorias. E foi isso que aconteceu. Esses amigos, chapas, eles estavam em um determinado ponto de Sertãozinho e foram chamados por esse caminhoneiro para fazer ali o transbordo dessa mercadoria, desse produto químico, cloreto de sódio, e quando eles faziam o transbordo ali para esse local, na Vila Industrial, aconteceu o acidente. Pelo menos 30 pessoas precisaram ser socorridas, entre esses colegas que atuavam como chapas, também moradores, vizinhos e até um funcionário da empresa. Pelo menos 3 vítimas, como eu disse, continuam internadas na unidade de emergência do Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto, e também em um hospital particular. A informação da família desses colegas é de que uma das vítimas está em estado grave na unidade de emergência do Hospital das Clínicas. Hoje a gente conversou, gravou uma entrevista com o irmão, o Eliseu Felisberto, o irmão do Estevão, que falou sobre o irmão, sobre o que ele fazia ali no local, e a gente vai acompanhar essa entrevista. Ele trabalha nos lugares, né, de chapa, né? Aí chamava ele, né, para trabalhar de chapa. E lá ele foi retirar os produtos do caminhão? Aí ele foi retirar os produtos, né? Os colegas contaram para você o que aconteceu? Ah, eles contaram, né? Falou que houve um negócio lá no caminhão, né? Aí acho que balançou, não sei, né? Aí bateu uma faísca lá e começou o fogo na explosão. E aí eles tentaram correr? Aí eles correram, não deu tempo, né? O rapaz avisou, né? Olhou para trás, né? Avisou para eles explodir, né? Aí não deu tempo de eles correrem, olhou para trás. Aí foi a hora que aconteceu, né? Vocês estavam acompanhando seu irmão no hospital? Estava com queimaduras bem graves? Tava. Minha mãe foi lá, né? É difícil. Difícil para a família, né, nesse momento, até falar alguma coisa. É complicado. Esse é o irmão do Estevão Felisberto, de 27 anos, que não resistiu aos graves ferimentos e morreu na madrugada de hoje na unidade de emergência do Hospital das Clínicas. Hoje a gente conversou também com a Polícia Civil, que investiga esse caso, está aguardando os laudos da perícia, laudos da CETESB, e também já começou a ouvir testemunhas e pessoas que estavam na empresa na hora do acidente, até moradores vizinhos. Hoje o delegado responsável pelas investigações, Eric Germano, ouviu o depoimento do proprietário da empresa. Ele deu detalhes do que acontecia ali, de como ela era feito, se de fato era feito o armazenamento desses produtos, como era feito esse transbordo, com que frequência. Esses detalhes vão ajudar bastante na investigação e saber o envolvimento de cada um e o que teria acontecido, provocado esse acidente. O delegado enfatizou, Pagliani, que ainda não tem a causa desse acidente, ainda não sabe como o acidente aconteceu, se de fato, como passaram no momento do acidente, logo após o acidente, ainda na semana passada, de que o fogo teria começado num pneu e acabou se espalhando ali e por isso
aconteceu o incêndio e em seguida as explosões. Tudo isso está sendo apurado pela polícia. O delegado também colocou no boletim de ocorrência, o homicídio culposo por conta da morte agora desse trabalhador braçal, o Chapa, e o Estevão, que estava trabalhando no local e que não resistiu aos ferimentos. E o homicídio culposo ainda vai depender ainda da investigação. No caso, a modalidade é imperícia, negligência e imprudência. Tudo isso deve ser apurado. E para saber a responsabilidade de cada um, se tinha como evitar o acidente, o laudo da CETESB também é muito importante para saber se de fato ali poderia ser armazenada alguma coisa, se o produto químico era armazenado ali, porque a informação que a gente recebeu até da própria empresa no dia do acidente também era de que apenas o local era usado para fazer o transbordo e que não era usado como depósito. Então, por isso, a polícia precisa ouvir todas as pessoas envolvidas para saber a real causa do acidente e apontar a responsabilidade de cada um. A gente vai ouvir a entrevista do delegado Eric Germano, responsável pelas investigações. O senhor ouviu o proprietário da empresa, Que tipo de informação que o senhor questionou ele, o que ele disse? Eu questionei sobre quais são os produtos que são fabricados pela empresa, os insumos que são utilizados lá para a produção desses materiais, a forma de armazenamento, se tem controle de qualidade, de onde que vem, se são importados esses produtos, se vem aqui do Brasil mesmo, perguntas gerais sobre o funcionamento da empresa. E o que ele disse? Ele indicou realmente os produtos que estavam armazenados, explicou como são os processos de produção, de armazenamento, de transbordo dessa carga específica. Então, mais sobre o funcionamento em si da empresa, para a gente verificar se teve alguma falha durante esse processo, que pudesse causar todo esse resultado que a gente viu. Doutor, em relação ao acidente, a polícia, que tipo de informação a polícia tem até o momento do que aconteceu? O que gerou o incêndio, as explosões? É isso exatamente o que a gente está esclarecendo. Ainda não tem nenhum dado específico que indique uma única causa, qual foi a causa, que determinou esse resultado. Então, foram requisitados vários ofícios para empresas CETESB, Secretaria do Meio Ambiente, requisição pericial, e só depois disso que a gente vai poder apontar realmente o que aconteceu, o que causou essa explosão. Nenhum depoimento até agora ajudou a polícia a chegar a ter um indício, o que pode ter ocasionado? Não, apenas com os depoimentos não foi possível apontar, mesmo porque o proprietário e os outros membros lá da diretoria, os responsáveis, eles não estavam presentes no momento da explosão, porque tinha alguns que estavam na empresa e foi num barracão anexo enquanto estava sendo descarregado. Então, eles não presenciaram mesmo o transbordo da carga. Em relação ao motorista do caminhão? O motorista também ainda vai ser ouvido, vai ser marcado aqui. Tem muitas oitivas ainda a serem feitas, muitas diligências. Então, a partir daí que a gente espera descobrir qual foi a causa da explosão. O depoimento de algumas vítimas, doutor, de pessoas que estavam ali próximas do que aconteceu, que podem ajudar no esclarecimento da polícia? Podem. A gente, apesar das vítimas, a boa parte delas não terem presenciado a explosão, terem sido atingidas, elas podem falar se sentiram algum cheiro, se teve algum outro tremor, se teve alguma fumaça ou um fogo antes da explosão. Então, é importante fazer o oitivo de todas elas. O laudo da CETESB também é importante porque vai dizer se era possível, se estava funcionando de forma legal ali? Não só da CETESB, a gente pediu também ofícios para a Polícia Federal, produtos controlados do Exército, da própria Polícia Civil, secretarias do Meio Ambiente estadual, municipal. Então, tudo isso a gente vai verificar se teve alguma falha administrativa e se com isso também teve algum crime ambiental, além do que a gente já viu. Doutor, o senhor incluiu agora o homicídio culposo, por conta da morte de um rapaz. Foi incluído esse registro dessa morte, que infelizmente uma vítima já faleceu, e a gente vai, no final da investigação, a gente vai apurar se foi um homicídio culposo ou se foi em decorrência de que elementos que resultaram essa morte. Se teve alguma falha, se estava funcionando de maneira irregular, essas pessoas podem responder criminalmente. A modalidade de crime culposo é se teve imprudência, negligência e imperícia. Então, se incidir numa dessas modalidades, aí responde pelos crimes que a gente está investigando. Ô, Lude, eu quero... Pode...
Vamos lá, deixa eu voltar com a Lud pelo seguinte. O doutor Eric Germano, gentilmente, né, aceitou aí gravar uma entrevista com a gente explicando detalhes de como está todo esse processo de investigação depois da morte. Mas eu vendo todos esses detalhes, inclusive reforçando já o que o delegado disse, quando você tem produtos em que você depende do exército para manusear, que são produtos perigosos, produtos, vamos colocar assim, explosivos, né, Lud? São produtos que podem causar um estrago muito grande. Então você já depende de uma esfera, você depende de uma outra instituição para poder aprovar o manuseio disso. O transporte já é diferenciado. Quer dizer, e a gente sabe que quem transporta produtos químicos explosivos, seja ele qual for, né, dentro da sua categoria, eu vou ser genérico aqui, mas quem é caminhoneiro experiente sabe o que eu estou falando. Precisa ter um treinamento específico, até a CNH precisa ser diferente, quando o cara transporta via caminhão, ou seja combustível, ou seja algum tipo de produto químico, enfim, aquelas plaquetinhas que você encontra nas estradas, grudado no caminhão, porque se acontece algum tipo de vazamento, o motorista ele tem que ser treinado para minimizar risco. Concorda? É assim que funciona. A lei prevê isso. Não dá para você pegar um motorista qualquer e você pegar e falar, não, vou transportar combustível assim. Não. Tem critérios, tem regras, tem obrigações, tem treinamentos que você precisa fazer. Então, assim, sabe, gente? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que me chama a atenção nisso, essa pessoa que morreu é um chapa. Gente, chapa é assim, você está com um caminhão carregado com engradado, com madeira, com coisas que não oferecem risco nenhum. Você contrata essa pessoa para poder fazer o descarregamento, não é? Para descarregar, que não carece de qualquer tipo de coisa específica, de algum EPI específico, né? Um equipamento de proteção individual, alguma coisa do tipo. Não. Agora você vai contratar um chapa para descarregar produto químico com um grau de explosão como esse que nós estamos vendo? O Lud, assim, parece que a coisa demorou para acontecer, essa tragédia, porque cada vez que a gente vai avançando, a gente vai percebendo aí que tem um monte de brecha nessa história que precisa ser esclarecida, né? Sim, e o delegado, ele passou informações importantes, né, Pagliani, mas ainda é muito cedo para apontar culpados ou onde teve o erro ali, porque a gente lá, quando aconteceu o acidente, a gente já falava, né, por exemplo, a Vila Industrial poderia funcionar a empresa e ter residência, porque algumas residências foram atingidas, e aí a prefeitura disse que lá é uma zona mista, que pode ter empresa, pode ter residência. Então, tá aí um ponto importante para a polícia, poderia funcionar ali. Então, agora, tem o laudo da CETESB. O que o laudo da CETESB vai concluir? Lá, o local era usado para armazenar, era usado como depósito, porque, segundo a CETESB, não poderia ser usado como depósito. Mas a empresa disse que não era usado como depósito, que o local não era usado para armazenar, e sim só para fazer o transbordo. O caminhão chegava, deixava o produto químico, depois ia embora e o produto era levado para outro local. Então, esses pontos são importantes para a polícia. E aí, o proprietário da empresa foi ouvido, ele passou algumas informações, Pagliani. Claro que são informações importantes, mas ele não estava no local no dia do transbordo, no dia do acidente. E aí, o depoimento do motorista também é muito importante para o delegado, porque ele vai passar esse tipo de informação. Ele contratou uma pessoa para fazer o descarregamento ali, para fazer o transbordo. Essa pessoa precisava ser específica, precisava ter experiência, ter uma autorização para fazer. Como é que era feito isso sempre? Porque nesse caso aconteceu um acidente, mas já vinha sendo feito dessa forma. Então esses são pontos importantes para a polícia. O delegado falou também do exército, saber se esse produto poderia ser feito transbordo ali. Então, tudo isso são pequenos pontos que vão ser agora, um quebra-cabeça, né, que vai ser montado agora para a polícia, para saber a responsabilidade de cada um e se foi um acidente ali, uma fatalidade, se poderia ter sido evitado, porque o próprio delegado explicou, o homicídio culposo, ele tem as suas modalidades, que é imprudência, imperícia e negligência, saber se foi alguma dessas.
uma imprudência, uma imperícia, uma negligência, a partir daí vai ter um responsável ou não. Tudo isso vai depender desses depoimentos das próprias vítimas, né? Ainda é muito cedo, essas vítimas que ainda estão no hospital, saber de que forma elas foram contratadas, como é que estava sendo feito. O próprio delegado falou, a gente não sabe se na hora de fazer o transbordo, se na hora de descarregar aqueles galões ali, derramou alguma coisa e isso gerou alguma coisa. Então, tudo isso vai depender de depoimentos e de laudos da perícia. Esses laudos são muito importantes para a polícia conseguir concluir essa investigação, que deve demorar ainda um tempo, né, Pagliani? Pois é, são as tais brechas que a gente estava falando aqui, né? Esses pontos que precisam ser esclarecidos, mas que cada vez que a gente mexe, a gente vai ficando mais na dúvida, né, Lud? Pelo visto aí, assim, manusear um produto tão perigoso como esse que nós vimos depois de uma explosão dessa maneira, assim, no mínimo é estranho. E eu duvido que isso seja permitido pelas autoridades dessa maneira. As pessoas sem equipamento de proteção, acontece um acidente como esse, como é que você faz? Como é que você faz? Né? É muito estranho. Nós vamos voltar a falar sobre isso aí.